deu uma mudada. Quem é pra dar hoje era o Oliveira, aí eu ia dar no Antônio, agora não vou dar mais no Antônio, quem dá o Antônio Oliveira, então mas tá tudo certo. Seja bem-vindo, irmão, esqueci seu nome, como é? A Vanessa, seja bem-vindo, Vanessa de novo, a segunda vez aqui. E nossa terceira aula, se sente? Não se sente? Não, eu tô me sentindo mesmo, peraí. A nossa segunda aula, o tema é... Peraí que eu peguei a lição errada. São várias lições que tem aqui no caderno. Lição das crianças. Agora achou. Pronto, a lição, pessoal. O tema é a respeito dos dons. Não seja ignorante. A lição vai trazer um ensinamento para o que sejam os dons hoje. Tem uma perspectiva deles, eu peguei um pouco mais pela nossa perspectiva, tentar ensinar um pouco o que sejam os dons espirituais e qual a influência dele na nossa vida hoje como cristãos. E antes de eu começar, eu quero perguntar para vocês, o que são os dons? O que vocês acham que são os dons? Os talentos? Pronto, então tem que aqui tocar. Dons são talentos. Mais alguma coisa? Yuri? Instrumentos que Deus dá para a gente cumprir a obra. Instrumentos que Deus dá para Deus para a gente cumprir a obra. Pode ficar não, viu? Nós estamos falando dos dons do Espírito. O que você entende por dom? Sim, o que você entende por dom? O que é o dom para você? Cara, não estou ajudando não. Isso aí de conhecimento muito popular é algo nato, né? Que a pessoa já nasce, né? Pronto. Muitas pessoas dizem assim, vixe, fulano não tem talento não, ele tem um dom. Nasceu com aquilo. Nasceu com aquilo, né? Pronto, perfeito. A gente vai ver uma diferençazinha que existe uma diferença. Não é a mesma coisa. Dom não é a mesma coisa de habilidade, não é a mesma coisa de talento. Existe uma diferença abrupta entre os dons do Espírito e os talentos humanos que nós temos. Eu queria que a gente abre em 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. Esse crente, cara. 12. Leia, Júnior. É. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Pronto. Como a gente sabe, a carta aos Coríntios, tanto a primeira, mas a primeira, a terceira foi perdida. Não, você está impedindo na segunda. E a segunda também, mas mais forte a primeira. O apóstolo Paulo vai trabalhar um problema na igreja de Coríntios, que nós já sabemos bem o problema de Coríntios, que era uma igreja que os membros realmente tinham possuído muitos dons espirituais relatados por Paulo, que a gente vai ver o que são esses dons, mas que tinham um grande problema, eram muito infantis, eram muito infantilizados a galera de Coríntios. Quem aqui já assistiu o filme do Jim Carrey, o Todo Poderoso? Eu acho que todo mundo já assistiu. Eu acho aquele filme umas 15 vezes, eu amo aquele filme. Mas o interessante, mais engraçado daquele filme, ele passa uma lição, várias lições daquele filme passa. E o interessante é que ele mostra Jim Carrey muito infantilizado com o poder de Deus. Mostra, o que eu se tivesse o poder de Deus, o que você faria? Então, o que o Jim Carrey faz? Ele só faz besteira, ele só faz meninice. Ir brigar com os cabos que tinham batido nele, trocar de... Você se sente responsável, né? No final ele se sente responsável. Não, no final ele tem uma toda lição, ele começa a entender o que é aquilo ali. Esse bicho é todo. Ele passa por uma mulher e faz o vento soprar a sala da mulher, levantar a roupa da criatura. Aí eu posso pegar essa comparação bem com o pessoal de Coríntios. É uma galera que foi muito abençoada por Deus, uma galera que tinha realmente os dons do Espírito naquele momento, e uma galera que era muito infantilizada, não sabia utilizar. É tipo quando você ganha um prêmio muito grande, você não sabe como é que brinca com aquilo, ganha esse carrinhozinho automático, aí você não sabe brincar e quebra o bicho logo. Era mais ou menos aquilo que a galera de Coríntios tinha. E a gente viu todo o problema que isso trouxe na igreja, e que o apóstolo Paulo, de longe, ele teve que escrever uma carta em resposta aos problemas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios. Eles estavam utilizando aquilo que Deus abençoou eles, que era para uma determinada coisa, e eles estavam utilizando para outras coisas, para ganho próprio. E em destaque, 1 Coríntios 14, de 4 a 11. Leia, Jeff.
O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Opa, você. 4 a 11. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizais. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpreta, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, com a língua, não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Pronto. A gente viu interessante, como eu tinha falado antes, o apóstolo Paulo trabalhando de longe um problema na igreja de Corinto. A gente vai ver aqui em 1 Coríntios 12, do 28, e Deus colocou alguns na igreja. Primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dom de curar, dom de ajuda, de governar, de diversidade de línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos dom de curar, falam todos em língua, fazem todos interpretação. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Pessoal, dom é diferente de talento, porque o dom do Espírito é algo dado sem que você tenha aquilo antes. É diferente de uma pessoa que já nasce com uma voz bonita e desenvolve aquilo, ou não tão muito, mas desenvolve aquilo através do esforço físico. É uma pessoa que não tinha tanta facilidade de falar, mas depois do esforço de ficar lendo, de ficar trabalhando a sua voz, ele consegue ter uma boa didática. É diferente de alguém que queria dançar e treina para dançar, alguém que gostaria de ensinar e treina para ensinar. Os dons espirituais, eles agem de uma forma diferente. Eles agem de uma forma, como diz, espiritual, sobrenatural. É como se fosse aquele cara que é o gago, aquele cara que não sabe falar um ó com a quenga, e de repente, através Mas quem é aquela quenga de coco? Não interprete de forma ilícita. Não, claro que não. Peraí. Mas vai falar um pouco com a quenga. Peraí. Sim, um ó com a quenga. Aquele cara que não tinha realmente, aquela pessoa que você via que a sua voz era uma voz de gato arranhado, né? Até fora rachada, aquela de pato rouco. E pelo milagre de Deus, de uma hora para outra, a pessoa começa a cantar, Whitney Houston, uma voz medonha. Então eles agem de forma sobrenatural, para que a gente faça a diferença entre aquilo que eu fiz e aquilo que Deus fez. Porque senão eu começo a misturar muita coisa, eu não começo a entender o que vem de Deus e o que vem de mim. Eu começo a pegar aquilo que veio de Deus e dizer, não, isso aqui é meu talento. Tipo, a Fernanda Brunner, ela deu uma entrevista dizendo que o Espírito Santo deu o dom para ela para falar em inglês. A doida. Para aprender inglês? Para falar inglês. Ela fala inglês fluentemente porque ela disse que recebeu o dom de Deus de falar. Ela não sabia e de repente foi falando inglês. A doida. A maioria dos disponíveis também recebeu essa. Hã? A maioria dos disponíveis do Brasil também recebeu. A maioria da É doida, né? Não é dessa. É, né? Ixi, esse áudio vai pra internet. Vai ser processado. Pode logo desculpir. E como eu falei para vocês, os dons espirituais, eles começam desde o Antigo Testamento, mas não, para eu falar isso aqui ainda não. Então toda essa questão de diferenciação entre o que é meu e o que vem de Deus. Como saber o que é que vem de Deus? Ele veio de uma forma abrupta. Eu não tinha aquilo e de algum momento eu passo a ter de forma sobrenatural. Eu não aprendo, não é pelo meu esforço físico. E eu queria perguntar para vocês, a gente vê no começo da igreja muitos dons espirituais, dons de cura, apóstolos curando pessoas, revivendo até mortos, profecias, apóstolos profetizando, membros da igreja profetizando. Em 1 Coríntios fala sobre profecias,
sobre interpretação de várias línguas, pessoas falando em várias línguas. E eu quero perguntar para vocês, o que é que vocês acham hoje? Isso existe hoje ainda? Existe? Por que existe? Porque Deus quis. Porque Deus quis, né? Deus queria que essas coisas acontecem. Muito pouco. Mas a gente ainda vê. Eu nunca vi, mas continua. Alguém tem uma opinião? Pode falar aqui. O Bruno não, o Júnior disse que sim, porque Deus quis, Modline. Não sei não sou capaz de opinar sobre isso. Sei Glória Pérez que... Mais alguém? Vanessa? Pronto. Existem algumas vertentes sobre essas questões. Alguns membros das igrejas mais tradicionais acreditam no seguinte, que os dons espirituais só existiram a partir com os apóstolos. A partir que os apóstolos morreram, os dons cessaram. Por quê? Para eles os dons era apenas uma iniciativa. Tipo, quando você quer começar um grupo e você precisa de uma iniciativa, um incentivo, é que você precisa de um incentivo do governo para começar aquilo dar certo. Então, tipo assim, era um incentivo de Deus para que o cristianismo ele começasse a crescer. Então, os dons só existiram com os apóstolos. Então, era só naquele comecinho ali do primeiro século. Já outros membros, nossos irmãos das igrejas pentecostais, acreditam que não, todos os dons, da mesma forma que existiam com os apóstolos, existem igualmente hoje. Hoje, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de apostolado, existe hoje de uma forma tão grande como existia na época dos primeiros cristãos. E tem aquela galera que é meio mais ou menos ali, do meio. Aquela galera que acredita nos dons, acredita que os dons existem hoje, acredita que Deus opera por meio de milagres, mas que não é da mesma forma como foi no primeiro século. É como fosse fosse inaugurar um shopping center. Quando você inaugura um shopping center, geralmente tem muita promoção no primeiro dia. 80, 60, 70% de desconto, para que você incentive o pessoal a ir no shopping e comece a fazer a movimentação. Então tem essa vertente que acredita o seguinte, Deus deu os dons no primeiro século, para dar iniciativa, para começar, para crescer o cristianismo, mas hoje existe, mas não de uma forma tão grande, porque ele foi utilizado para dar um crescimento na fé cristã. Existem hoje, mas não da mesma forma que existiam antes. E alguns dons existem e outros não. Isso fica a cargo de algumas pessoas crerem. Se existe ainda dom de cura, outros que dizem que não, ainda existe, não existe. Dom de apostolado, existe ou não existe. E o que é o dom? Porque o dom é um talento que Deus me dá. Eu disse que o dom a gente recebe de Deus, mas o dom é um talento que Deus me dá. É? Eu chego na segunda, dor de cabeça. Eu tenho nariz entupido sem cheiro de nada. Não, o dom não é um talento que Deus nos dá. Por quê? Porque se fosse um talento que Deus nos desse, mesmo que Deus nos desse, ele seria nosso. É como se o Júnior tivesse o dom de curar. Aí o Júnior, Júnior recebeu de Deus o dom de curar. Só que se quem cura é o Júnior, então o dom é do Júnior. Se o Júnior pode curar com quem ele quiser, no momento que ele quiser, porque Deus deu o dom de curar para ele, então não é de Deus, é do Júnior. Então quem cura é o Júnior, não é Deus. Isso eu me lembro de uma novela que passava na Globo, antigamente, que era o mentalista, o sentimentalista, Não é o profeta. O profeta, era o profeta. Quem fazia era o Tiago Abraão, não. Sabe o nome, né? Quem fazia era o... não sei quem é, que ele fez até... não sei quem é. Pronto. Na novela O Profeta, pega muitas questões, mesmo sendo uma novela espírita, ela tem uma questão muito grande, porque o protagonista, ele nasce com esse dom de revelação, nasce com esse dom de curar as pessoas. E tem um momento que ele começa a se soberbecer. Ele começa a dizer para os outros, não, sou eu que curo, sou eu que faço, esse talento é meu, e começa a utilizar para ganhar dinheiro com isso. E depois de um tempo ele perde, ele não consegue mais utilizar esse dom. Porque no momento que ele começou a crer que o dom era dele, perdeu-se, porque o dom não vinha dele, vinha de Deus. Vamos pegar o exemplo de um cabo de energia. É como se a gente fosse um cabo de energia, e a energia e vem uma carga elétrica pelo cabo, nós somos o cabo, para ir até determinado ponto. É como se a Modline fosse o cabo
e Deus fosse o cabo da Enel, ligasse o cabo para ligar energia em uma casa. A casa é uma pessoa doente. A pessoa que está doente, Deus dá essa carga momentânea entre a Modline e essa pessoa, para que essa pessoa seja curada. A carga não fica, ela é passada, a carga não fica no fio, ela fica o condutor elétrico. fica contínua a carga. A casa é um gerador de eletricidade. Isso. Deus é o gerador de energia. Isso. Agora, a energia não fica conosco, ela não fica no cabo. Ela é utilizada no momento para ser feito um determinado fim. Espécie de ponte. Pronto, espécie de ponte. Curou, pronto, morreu. Deus curou, Deus utilizou a Modline e o dom não foi da Modline, não foi a Modline que curou. Porque ela não pode curar quando ela quiser. Então a gente vê assim, a irmã que tem o dom de curar, irmão, você fica um pé atrás. É como se fosse um dom momentâneo. Perfeito. E perpétuo. Tipo assim, é por determinado tempo só. Sim. Naquela hora e pronto. Depois, se Deus quiser me usar para isso, Deus me usa. Pronto, perfeito. Perfeito. Aê! Uma estrelinha pro Yuri. E alguns irmãos nossos têm uma concepção errada disso, porque acham que o dom fica com aquela pessoa e aquela pessoa tem aquele dom. O irmão que tem o dom da revelação, o irmão que tem o dom da cura, o irmão que tem o dom da... E não é assim, pessoal, porque se for assim, a gente tira todo o mérito de Deus, tira todo o poder da graça divina. Aí eu me lembro que uma vez eu estava na reunião na empresa que eu trabalhava antigamente, e eu estava numa pequena reuniãozinha, e eu trazer uma palavra de 5, 6 minutos, eu trouxe um pouco aqui, falei um pouco, e o irmão falou, cara, tu falou tudo que eu estava passando agora, e até eu tinha pedido um pouco antes para Deus me dar uma resposta, e Deus me deu uma resposta. Foi uma revelação, uma profecia? Pode ter sido. Agora eu sou um profeta, eu tenho um dom de revelação? Não. Foi ali momentâneo, Deus pode ter me usado ali como cabo para dar uma resposta àquela pessoa. E é isso que Deus faz conosco. Então quando a gente for pedir dons, a gente não pedir dons para... Não, meu Deus, eu quero ter aquele dom porque o irmão tem vários dons, eu não tenho nada, então me dá um aqui para ficar meio compensado com ele, ou para me mostrar que eu tenho alguma serventia. Não é assim, pessoal, a gente tem que pedir os dons para alguma serventia, para algum trabalho. Todo dom, desde o primeiro século, desde os primeiros cristãos, eles foram utilizados para algum fim específico. Não é porque eu quero, não porque eu quero me mostrar, não porque eu estou me sentindo negligenciado dentro da igreja, eu quero ter um papel dentro da igreja. O dom é dado para a glória de Deus, para que Deus seja manifestado, para que Cristo seja manifestado na sua vida, e através que seja manifestado na sua vida, outros possam ver a manifestação da graça de Deus. É o que Paulo fala no 1 Coríntios. Pessoal, vocês estão procurando os dons de língua? Beleza. Mas isso aí, para os outros, aí não serve de nada. Porque se chegar um não cristão dentro da igreja, ele vai se estranhar e vai querer até ir embora. Ele não vai se sentir tocado. Diferente de se você tiver um dom de profecia e você revelar o que aquela pessoa está fazendo. E a pessoa, caramba, tem um negócio aqui estranho. Então, acho que Deus está aqui realmente. Eu fiquei curioso no seguinte ponto. Porque de acordo com o que está falando, é mais ou menos que o cabo que a gente tem, esse cabo ele pode transmitir tanto a cura, como qualquer coisa que Deus... Pronto. Ele não é específico para algo, mas a gente, é o que eu entendo, né? A gente sabe que cada cabo tem um fim específico. Uhum. Não posso usar um cabo que é de Pronto. eletricidade para passar água. Uhum. Nem um cano de transmitir água, passar energia. Pronto, Então, perfeito. será que Deus não tem uma especificidade para cada cabo, Pronto. para cada pessoa? Pronto, perfeito. Eu ia tocar nesse ponto, eu me esqueci. É o seguinte, só que a gente vê algumas questões. Tem irmãos que têm mais facilidade de ter profecias. Tem irmãs que têm mais facilidade de ter revelação. Tem irmãs que têm mais facilidade de ter dom de curas, dom de conhecimento. Mas por quê? Aí a gente fica, será que realmente, se pelo que eu falei, dá para entender que aquela pessoa só teria aquele dom daquela vez e não mais. Só que a gente pega, na nossa concepção, a personalidade da pessoa. Uma pessoa que é mais sensível à dor do outro. Uma pessoa que ela se sente mais compensada, ela se sente mais fragilizada com a dor do próximo, com aquela dor que ela sente. Ela quer ajudar de alguma forma, quer ver o que ela está fazendo de errado. Deus, ela utiliza a nossa estrutura da nossa personalidade para guiar certos dons. Então, se você tem uma abertura mais para querer ajudar na questão física das pessoas, Deus vai te utilizar mais nessa área. Se você tem na sua personalidade, o seu desejo é mais ajudar na instrução das pessoas, Deus
dá o dom mais nessa área. Então seria mais uma estrutura da sua personalidade. A Moodline, a personalidade é mais para qual lado? O Yuri é mais para qual lado? O Júnior é mais para qual lado? célula cancerígena nós temos dentro e Deus faz com que desenvolva. Não é. Porque se fosse assim, fosse desenvolvimento de dom, seria apenas um talento nato que eu tenho e Deus apenas desenvolveu. Então o mérito não seria de Deus, o mérito seria meu e mais ou menos só uma ajudinha que Deus me deu, mais ou menos isso. É meu, mas Deus me ajudou sim de uma certa maneira. Deixa eu ver se vocês estão entendendo aqui o que eu estou falando. Vamos dizer que a Cristina, ela tem uma personalidade que ela quer mais mostrar a graça de Deus através da dança e ela não sabe dançar. Ela parece um pato trocando as pernas. A Cristina não tem desejo nenhum de... A Cristina não tem desejo nenhum de, vamos dizer, de querer se aproximar dos outros para fazer negócio de cura. O desejo da Cristina é mostrar a glória de Deus através da dança, mas ela não sabe dançar. Através da estrutura, a não ser que Deus tenha um propósito muito específico, através da estrutura da personalidade da Cristina, ele vai direcionar o dom através do que ela realmente é mais inclinada, pelo desejo mais inclinado dela, que seja para a glória de Deus. Aí entra a questão do fio específico que o Jefferson falou. Não seria porque Deus, eu vou utilizar essa pessoa aqui, pronto, é o fio da pessoa e ela vai ser utilizada como dom de curar e morreu. Existe um sinergismo entre o homem e Deus, a personalidade do homem e a vontade de Deus para ser decidida qual o dom será utilizado. Então, vamos dizer que eu sou mais inclinado a querer ensinar, mas eu não tenho capacidade nenhuma de querer ensinar, e meu desejo medonho e minhas orações medonhas são porque eu quero poder ensinar para poder mostrar a glória de Deus através da palavra, através do ensino. Eu quero honrar a Deus através daquilo, mas eu não tenho dom nenhum para aquilo. Deus pode me utilizar mais nessa área, na área que eu quero mais glorificá-lo, na área que eu quero mais adorá-lo. Então, no caso, é mais ou menos a questão da busca, né? Então, aquilo na que busca por um fim buscar... específico. Porque, tipo, se você for buscar só por buscar, não, porque eu quero buscar porque eu não tenho nada, o meu pastor está dizendo que eu tenho que buscar, meus irmãos estão tudo dizendo nas reuniões que eu tenho que buscar. Não, eu estou falando de você mesmo, se você quiser. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito, acho que eclética, seria a palavra. Porque, por exemplo, eu sirvo na área musical, mas eu não quero servir só na área musical. Então, eu busco um pouco da área musical, mas eu não fico só naquilo. Sim. Eu busco a área do ensino também, eu vou para o ensino. Eu busco também a área evangelística, eu vou para a área evangelística. Então, seria uma busca específica para cada coisa, e Deus seria colocar um pouco do seu dom em cada coisa, seria mais ou menos. Agora, porque, tipo assim, esse aqui é um simbolismo. Não realmente tem uns cabos, mas é um simbolismo para mostrar como essa questão utilizada. É como se fosse um Power Ranger, aperta o botão, você se transforma, entendeu? Aí depois volta ao normal. Pronto, é porque a gente tem que entender a questão do diferenciar dom de talento humano e talento desenvolvido. Como é que Deus? Porque tem o talento desenvolvido pelo poder de Deus. Pois é, nenhum era Power Ranger, nem passava pela cabeça de ser Power Ranger. Aí você vê o negócio daquele, do morfador, aí aperta o botãozinho e a pessoa se transforma. Você pega Pedro. É tipo isso. Você pega Pedro, pega Moisés. Moisés fala que ele é um homem de boca pesada, de fala pesada. O que Moisés está dizendo? Cara, eu sou muito bruto, eu não sei falar, eu não sei dialogar. Você quer que eu dialogue com o faraó para libertar o outro? Eu não sei, eu sou muito bruto, eu não sei não, eu sou cabo de interior. Então Deus, macho, vai dar certo, vá. E Deus ao longo do caminho capacita Moisés, depois de Arão, para poder guiar e ensinar, instruir o povo. Um homem que disse que tinha fala pesada, a boca pesada. Quem dera gato. Junta tudo. Pessoal, pega Pedro é um pescador, analfabeto, bruto, não sabia falar nada, tudo que falou, a maioria das coisas falou besteira, teve uns acertos, mas falou muita besteira, fez muita besteira. E o cara, na primeira pregação,
foram mais. Na segunda pregação chegou a ser 5.000 pessoas convertidas. A segunda pregação do cara. 5.000 pessoas, um cara analfabeto. Então o dom. Qual é o nome dela? Vanessa, tá entendendo, Vanessa? O dom de Deus. Valesca. Viu, Moisés? Ô, peraí. Pronto, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer uma diferença entre dom espiritual, o dom talento que eu tenho inato, e o dom que é uma mistura de talento com a ajuda de Deus, que é aquilo que eu já tenho, mas não desenvolvo, e é aquilo que eu não tinha de jeito nenhum e ganho. Uma coisa é eu querer ensinar, eu não tenho tanto jeito, mas eu lendo aqui, pedindo a Deus, Ele me ajuda. Isso é um talento desenvolvido pela graça de Deus. Agora, dom espiritual é aquele que eu não tenho nem a pau. É aquilo que eu falo aqui, Senhor, me ajude a pregar. Pela graça de Deus, de uma hora para outra. O dom é isso. É por isso que ele é um fim específico, para uma hora. É como a gente pega aqueles missionários que não sabem falar outra língua e chega naquele povo afastado lá da África, no ovo, falando uma língua lá muito doida, e o cara vai começar a falar na língua dele e começa a falar na língua do próprio povo. Mas depois pergunta se o cara consegue falar, não consegue mais falar. Foi momentâneo. Isso aconteceu com Charles Spurgeon. Charles Spurgeon pregando, chegou a pregar em alemão, se não me engano, na hora do púlpito. E um alemão chegou chorando para Spurgeon e falou assim: eu entendi, muito obrigado. E começou a falar alemão com Spurgeon, não tem que nada que esse cara não está falando. Spurgeon não aprendeu alemão, não foi dado um dom ali para depois Spurgeon começou a falar alemão para sempre. Foi naquele fim específico. Spurgeon pregava no culto e começava a revelar sobre as coisas das pessoas. Ele falou: você roubou R$3 lá da venda, com coisa lá, e o cara, meu Deus do céu, como é que esse cara está sabendo que eu roubei 3 contos? Mas depois pergunta se Spurgeon conseguia fazer a revelação de novo. Não sabe, não conseguia. E ele fazia de forma até inconsciente, porque ele fazia e nem sabe o que estava fazendo. Então, os dons espirituais são dados para aquele negócio que eu não tenho capacidade nenhuma para aquilo, mesmo que eu passo um ano inteiro tentando, eu não consigo desenvolver aquilo. O dom talento que eu já tenho e eu desenvolvo através do meu esforço físico, e um dom que eu não tenho tanto, mas tenho já um pouquinho, e pela graça de Deus Ele me ajuda a desenvolver. Mas o dom espiritual é aquilo que eu não tenho nem. É só através do Espírito. Né? Porque senão chega e eu posso. É um enchimento do Espírito que ele faz um mover, né? Por exemplo, na vida de Sansão, quando ele tinha que derrotar os coisas, ele fala que o Espírito encheu Sansão de uma certa forma que ele matou aqueles. Perfeito. Sansão não tinha super força direta. Sansão não era o Superman. Mas ele sabia que Deus usava ele naquela maneira. E no último momento dele, depois que ele perdeu, depois que o cabelo dele foi cortado e tudo, né? Ele pediu para vingar Deus e que Deus desse para ele mais uma vez a força que ele tinha através do Espírito Santo. Aí Deus morreu, matou tudo. Sansão não tinha aquele poder direto, porque senão o poder não vem de Deus. Deus usava ele daquela forma. Agora como a gente fala, a gente vê. A graça de Deus sobre ele. Isso. Elias, o que Elias fez como milagre, não era porque Elias era um milagreiro, mas toda vez que Elias fosse fazer um milagre, ele sempre clamava a Deus, porque ele sabia que quem fazia milagre não era ele, era Deus. Ele era apenas uma ponte naquele momento, porque senão podia sair curando a rodo, sair jogando fogo a rodo. Balaão também, né? O próprio Balaão. Estava estudando. O próprio Balaão. E pessoal, eu falo para vocês que para que Deus use alguém, não precisa ser nem cristão, Deus pode dar um dom de curar até para um pagão. Se for um fim específico, se for um propósito, naquele momento ele usa um pagão, ele pode usar até um satanista. Se for um fim propósito dele, ele dá até um dom para aquela pessoa, para utilizar. É por isso que Paulo, quando a gente tem que falar, fazer uma diferença, que quem é cristão de verdade, não se acha pelos dons. Você não sabe se a pessoa é crente ou não, pelos dons que ela exerce. Porque Judas também curou, Judas também profetizou, porque foi com Cristo, nos seus evangelhos, mostra que Cristo deu os dons para todos os seus apóstolos e saírem pregando o reino de Deus naquele momento. Judas estava no meio, então Judas curou, Judas profetizou, Judas expulsou o demônio, fez tudo, e Judas foi para o braço do capeta. Como é? Criou casa? Também, tem uma casa lá em cima do céu pra gente morar todo mundo junto.
Então, perdoe, Valesca, né? Muito obrigado por ter me avisado. Tem até uma diferença, né, Alice? É. Já até uma pregação uma vez, que muita gente confunde ser instrumento de Deus e ser de Deus, né? E Sim, sim. muitas pessoas hoje buscam ser instrumentos, mas não são de Deus. É. Instrumento, como tu falou, Deus pode usar qualquer pessoa. Ele usou até uma mula, ele pode usar qualquer um. É instrumento. Instrumento não precisa ser de Deus. Sim. Agora, ser de Deus é outra coisa diferente. certeza. É você pertencer a Ele. É, por exemplo, eu toco violão aqui da igreja, ele é um instrumento, está sendo usado, está saindo música dele. Mas a partir do momento que eu solto ele, ele não é meu. É um instrumento da igreja. Então, ele ser meu era eu levasse ele para o canto que eu fosse sem trocasse nele. Ali é um instrumento meu. Pronto. A cabeça aqui é porque tem prova ainda amanhã, tem trabalho. E a gente vê o que Cristo fala no juízo final. Senhor, mas nós profetizamos o teu nome, em teu nome fizemos milagres, em teu nome fizemos várias maravilhas. Afastai-vos de mim. É isso aí mesmo. Eu também. Estão vendo se é iníquo ou é afasta-te de mim, maldito do meu pai. Vai se praticar ele aqui. Pode praticar as iniquidades. Depende da passagem. É, depende E da tradução. da tradução. Então, a galera curou, fez tudo, e no final Cristo diz, eu nunca conheci vocês. Eu nunca aceitei vocês no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, vocês nunca tiveram meu número não. Vocês podem até me seguir, mas eu nunca segui vocês. Nunca seguir de volta, né? Não consegui seguir de volta. Conversou, no final ele bloqueou. Tipo isso. Ele parou das conversas. Deixa eu ver. Aí eu tinha falado um pouco sobre o Antigo Testamento, sobre o que a gente já falou aqui. O dom é dado para um propósito, é para a glória de Deus, para um fim específico. Dom, na sua tradução no hebraico, matan, o maset, é dádiva ou presente, ou também é michante, é usado 19 vezes nos Salmos, para falar algo que recebeu de forma gratuita. E no Novo Testamento, no grego, dom pode ser dama, dom quer dizer doma, que significa oferta, um presente, ou charis, também é dom gratuito, ou algo de graça, ou mais conhecido, carisma, que é dom do Espírito. Então é algo que você recebe de graça, não é algo que você dá em troca. Eu lembro que na antiga igreja que eu participava, há 10 anos atrás, eu lembro que tinha uma campanha para a gente fazer uma troca com Deus, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, para quem não tem dom ainda, eu lembro que fosse hoje, fala isso aí, vamos fazer uma campanha, para depois dessa campanha Deus, ele vai abençoar. A gente vai ter 7 campanhas no monte. Não era Bleia, é uma prima da Bleia, mas não era Bleia. A gente vai 7 semanas no monte, para que a partir da 7ª semana, Deus lhe abençoe, ele vê seu sacrifício, você subir no monte 7 vezes, e Deus lhe abençoe com esse dom. Aí tinha várias histórias, que o irmão subiu, já no terceiro recebeu um dom, já recebeu o dom de curar lá no terceiro e tudo. Mas o que a Bíblia nos mostra é que o dom é dado de forma gratuita. Não é uma troca que Deus faz comigo, não é uma troca, não, Deus, eu vou aqui, eu vou fazer aqui para o Senhor, eu vou jejuar. Fazendo um escândalo, né? Sim. É favores. Ó, Senhor, eu estou fazendo isso aqui para ti, e em troca tu faz isso aqui para mim, viu? Então, ó, eu vou jejuar, vou dar mais uma oferta maior, vou fazer isso aqui, vou alimentar os pobres, vou orar à noite, para que o Senhor possa me dar isso. Paulo fala para que a gente busque os dons espirituais, sim, que a gente busque os excelentes, os melhores. Mas ele não fala para a gente ficar fazendo uma troca com Deus, ele não faz para a gente ficar fazendo uma certa chantagem com Deus. Deus, me ajuda, faz aqui que eu faço aqui para ti. É dom gratuito, é de graça. A gente não entende essa questão de graça. Às vezes, por a gente ser muito orgulhoso, a gente não consegue receber nada às vezes dos outros de graça. Aí ele está me menosprezando, tem que fazer alguma coisa para compensar. Mas não, Deus dá de forma gratuita, porque não tem nada que te dê para Deus que compense alguma coisa. Não tem nada. O que dá para alguém? Eu lembro do seriado Liga da Justiça Sem Limites, eu acho que é o primeiro ou o segundo episódio, é o aniversário do Superman. E o Batman e a Mulher Maravilha vão na Fortaleza da Solidão dar um presente pro Superman, né? Aí a Mulher Maravilha tá com um presentinho lá e fala pro Batman, o que é que eu sei dar para ele? Aí, o que se pode dar para o que já tem tudo? Aí ele pegou e foi dar dinheiro pro Superman.
Mas é interessante, fica a pergunta do Batman para a Mulher Maravilha. O que se dá para o homem que já tem tudo? O que se dá para Deus, aquele que já tem tudo, para aquele que já tem tudo? Mas será que isso não é um entendimento que eles têm de procurar? Tipo assim, eles acham que é assim que se procura os dons? Eles quem? Essas pessoas que subiam ao monte, tá entendendo? Porque na cabeça deles, essa é a forma de procurar. Sim, sim. Tá entendendo? Sim. Não que seja um meio de troca na cabeça deles, mas um modo de procura. Tipo assim, eu tenho que procurar o dom, eu tenho que subir um monte, fazer essa campanha para procurar. Sim, sim, sim. Na cabeça deles, eles não estão fazendo troca. Na cabeça deles, na verdade, eles estão procurando. Só que, realmente, se a gente olhar assim mais por baixo, tem uma certa linha, Deus pode até abençoar? Pode. Porque Deus vê... Tem uma frase do C.S. Lewis que fala assim, Deus nunca se faz de filósofo diante de uma lavandeira. Então ele vai lidar com você na capacidade que você tem de entendê-lo. Mas a Bíblia, todo o Antigo Testamento até no Novo, mostra que as pessoas que subiam o monte eram para buscar a vontade de Deus.